Vibe Mundial FM. Todo mundo aqui ligadinho. Para quem não nos conhece, nós somos da Jade Odontologia. Já estamos aqui no programa da Rádio Vibe Mundial há 9 anos. Mas já são 30 vivendo odontologia, falando, trazendo aqui para vocês, gente, toda semana, quando a gente fala de odontologia, é como mudar, né? Como ter qualidade de vida, como ter uma autoestima, né? Bem-estar, tudo isso que uma boca, né, em condições agradáveis, com saúde, bonita, pode trazer e repercutir de bom na sua vida. Então a gente procura trazer um programa descomplicado, né, uma odontologia descomplicada, sempre trazendo informações sobre o nosso dia lá da Jade Odontologia. Para quem está aqui ligadinho no programa, vocês também podem acompanhar o programa agora que está sendo passado ao vivo no Facebook da Rádio Vibe Mundial. E para todo mundo que está ligado na internet hoje em dia, cada vez mais, né? Por causa do home office, todo mundo aí conectado. Então sigam também a gente, conhece um pouco do nosso trabalho nas redes sociais, que no Instagram vocês podem seguir, nós temos nosso Instagram, o Jade Odontologia Oficial, o nosso Facebook, Jade Odontologia, e o nosso site também tem lá todos os nossos programas da rádio. Provavelmente um assunto vai de encontro com o que você está buscando hoje. Espero que hoje aquilo que a gente preparou esteja e seja agradável nessa próxima meia hora para vocês estarem aqui com a gente, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre medicamentos, né? O doutor trouxe aqui um programa bem interessante. Muita gente não sabe disso que a gente vai falar, nunca ouviu falar, não sabia que podia existir, né, Gabriel? É isso aí. A gente fala sobre medicamentos, né? Eu sempre relembro aqui que hoje é comum os pacientes, as pessoas acabarem tomando algum tipo de medicamento, ou um antihipertensivo, anticoagulante, antiarrítmico, um medicamento, um anti-inflamatório, um corticosteroide. Algum desses medicamentos é comum as pessoas usarem. Hoje, a nossa expectativa de vida cada vez, com a idade cada vez maior, né, 80, 85 anos, e é raro são os casos dos pacientes que chegam a essa idade mais avançada, acima dos seus 60 anos, que não fazem uso de pelo menos algum tipo, né, algum tipo de medicamento. E esses medicamentos acabam interferindo no nosso tratamento odontológico. Muitas vezes é comum falar assim, putz, o paciente vinha com dente infeccionado, eu fiz um tratamento endodôntico e acabou eu não tendo aquele sucesso que eu esperava. E é comum você fazer esse tipo de tratamento, né? E você acaba descobrindo que não foi a sua falha no respeito na parte técnica da execução do seu tratamento, e sim o paciente fazer uso de algum medicamento que ele, porventura, ele acaba interferindo. É aquele medicamento, né, Gabriel, que as pessoas fazem de uso contínuo, né? Então, eu trouxe alguma relação de alguns medicamentos. Na verdade, são 6, 7 tipos de medicamentos, que são os medicamentos que eu listei como os medicamentos mais comuns que tem. Eu vou citar algumas, não vou falar comercialmente de todos, mas eu vou citar alguns nomes e vão ver que é bem familiar para os pacientes. Vinha nos programas passados, a gente veio falando de dor, aí falamos sobre plaquetas, e vamos falar hoje sobre os medicamentos, porque nós estamos na parte cirúrgica, né, propriamente dita. Então, vou falar se acaba sendo contraindicado o paciente que faz uso desse medicamento, se não é contraindicado, o que eu faço numa situação, alguns medicamentos que a pessoa toma, medicamentos que para pessoas que fazem tratamento oncológico, os pacientes que fazem tratamentos oncológicos com risco de metástase óssea, medicamentos que interferem na saúde geral do paciente e vão comprometer, a gente tem que estar atento no nosso tratamento odontológico. Até assim, né, para muita gente que, como eu falei, isso é um assunto que veio à tona
nessa semana, sempre vem, mas quando a gente acaba falando bastante disso na semana, a gente acaba trazendo, porque deve ser de interesse a mais pessoas. Se você que está ligadinho no programa, quiser ligar aqui no programa da Rádio Mundial e tiver a sua dúvida em relação ao remédio que você toma, se a gente souber responder imediatamente, né, vai ser um prazer conversar com vocês aqui ao vivo. Pode ligar, as linhas estão abertas e a gente conversa um pouquinho. Às vezes a pessoa lá em casa tem dúvida, mas será que o doutor vai falar do meu medicamento? Será que eu posso fazer uma intervenção cirúrgica? Posso colocar implante? Posso fazer um enxerto? E às vezes a pessoa tem uma dúvida, pode tirar essa dúvida aqui ao vivo com a gente. Se a gente não souber, a gente responde depois, mas a gente conversa, troca uma ideia e também vai ser muito agradável. Sim. Eu falei no programa passado que se a gente estiver preparado para todas as intercorrências, a intercorrência não acontece. Se você estiver realmente atualizado, estiver atento a todos os detalhes, tiver o principal que é na consulta odontológica, o principal é um preenchimento de uma anamnese. A anamnese é fundamental, isso nós vamos falar para o resto da vida. A anamnese é fundamental. E a anamnese que a gente faz, a anamnese investigativa, uma anamnese blindada, é aquela que o paciente acaba descrevendo tudo que ele usa, todos os medicamentos, qual o hábito que ele tem. Então, desde medicamentos alopáticos até medicamentos fitoterápicos, as pessoas acabam falando assim, eu tomo um medicamento que é natural, mas então por ser natural isso não vai interferir. Acaba até omitindo, então eu vou falar sobre esses medicamentos fitoterápicos. Eu quero hoje ver se eu consigo me adiantar e não ficar, não me vagar tanto, para poder terminar e deixar conclusivo. Então, a primeira lista de relação de medicamentos são os corticosteroides. Então, corticosteroides são os medicamentos que as pessoas que nos procuram, que fazem uso dos corticosteroides, pacientes que fazem tratamento imunossupressores, pacientes que fazem tratamento para leucemia, pacientes que usam corticosteroide de forma contínua, mas para tratamento asmático, enfim, tem a finalidade, e é comum, é bastante comum. Quais são, que medicamentos que são esses, né? Comercialmente, não sei, não vou lembrar de todos, mas dexametasona, betametasona, são medicamentos que eu utilizo no nosso dia a dia, como pré-operatório, acabo utilizando, ou até para um pós-tratamento endodôntico, eu uso esses corticosteroides. Mas sempre que eu uso, isso não vai interferir nada no tratamento do paciente, eu uso ele há 2 dias, é o máximo que uso. O paciente que faz uso de corticosteroide de forma contínua, então o que eu disse, o paciente que faz tratamento para leucemia, ou tratamento oncológico, ou tratamento que está se preparando para uma cirurgia de transplante, então são os pacientes que fazem uso contínuo desses corticosteroides. E o que esse medicamento pode interferir? O fato de você usar ele continuamente, ele causa que a gente baixa, eu vou falar numa linguagem bem simples, mas uma imunossupressão, a pessoa deixa a defesa lá embaixo, e correndo o risco de um processo inflamatório, um processo infeccioso. Então, aquela cirurgia que a gente faz e aquele cuidado que a gente tem com a ferida cirúrgica ou uma extração de dente e o paciente faz uso de corticosteroide de forma contínua, a gente corre o risco do paciente ter o que a gente chama de uma alveolite. Então, a alveolite é você faz extração, executou da melhor forma, fez a desmotomia, luxou o dente, removeu, curetou, fez a sutura, tudo certinho. Está tudo perfeito tudo até perfeito. O paciente tem um pós-operatório ruim. Pós-operatório dolorido, ele volta na próxima consulta do pós-operatório e está com a felebite, está com aquele rosto que estava sinal de inchaço, enfim, ele teve um pós-operatório que não foi aquilo que a gente estava esperando. E em que situação ocorre? Situação essa que é o uso do anti-inflamatório, o corticosteroide de forma contínua. Então, o que eu faço? Eu suspendo esse corticosteroide? Não posso suspender. Se ele faz o uso desse medicamento de forma contínua, por uma prescrição médica, para fazer um tratamento, está esperando um transplante, a gente não pode interferir. E o que a gente faz para atender esse paciente? Ele está contraindicado? Pelo contrário, ele tem que intervir nesse paciente, porque eu estou trabalhando com a defesa dele que está lá embaixo. Então eu preciso
tirar todos os riscos dele de uma bacteremia, de um processo infeccioso, né? Enfim, de um agravamento, um pós-operatório ruim. Pelo contrário mesmo, tem que Então, cuidar tem que dessa prever. porta de entrada que é a boca, né? E o que eu faço? Primeira coisa e a máxima, aquela velha, é o arroz com feijão. Eu preparo esse paciente de forma, tiro placa bacteriana, faço uma raspagem, uma limpeza em todos esses dentes, antes no pré-cirúrgico, antes de fazer a cirurgia, eu deixo essa boca de forma adequada, limpa, para não correr esse risco de ter esse processo infeccioso. Esse é um dos medicamentos que a gente acaba utilizando. Eu utilizo ele de forma, 2, 3 dias. É um excelente medicamento. Com o pré-operatório, ele é uma alternativa para aqueles anti-inflamatórios não esteroidais, que eu vou falar também. Então, o corticosteroide é excelente para tratamento. Só que para fazer uma cirurgia no paciente que faz um uso contínuo do corticosteroide, a gente tem que ficar atento, acender esses alertas para a coisa. Então, fazer uma boa limpeza e intervir, eliminar o agente causador. Outra lista de medicamentos, os imunossupressores, que eu falei, assim como no primeiro caso do corticosteroide, são pacientes que fazem uso de imunossupressores, aqueles pacientes que estão em tratamento oncológico mesmo, pacientes que fazem transplante, e pacientes com doenças autoimunes. Então, esses imunossupressores, o próprio nome já diz, ele suprime a imunidade, então deixa ela lá embaixo, que é para a gente não perder aquele órgão transplantado, enfim, isso de forma grosseira dizendo, mas a função dele é esse. Então, são medicamentos que são prescritos para o médico, óbvio, e eles acabam interferindo, assim como os corticosteroides, ele tem o mesmo papel. O corticosteroide de uso contínuo, ele imunossuprime, e o próprio imunossupressor já faz esse papel. Então, imagina um paciente que foi transplantado, faz uso do corticosteroide e o uso do imunossupressor, ele tem um risco aumentado desses casos que eu falei, de alveolite, de um processo infeccioso, uma ferida cirúrgica que não fecha, que não cicatriza da forma adequada. Também são pacientes que não são contraindicados ao tratamento. A gente deve fazer o tratamento, avaliar o uso do medicamento. Então, como é que eu vou fazer uma cirurgia no paciente que toma isso? Eu sei que ele vai desenvolver um processo infeccioso. Então, a gente se prepara para isso. Se prepara de que forma? Peço um hemograma para ele, avalio os leucócitos dele, vejo como é que está esses leucócitos, como está a defesa dele, em que situação, até que valores que ele corre risco. Enfim, a gente tem que se precaver de algumas coisas. Faço uma profilaxia antibiótica, que é fundamental para um paciente desse, e a gente acaba diminuindo, tirando esse paciente desses riscos. Vibe